leis de Newton, sempre com aplicações. Então, não existe a gente falar sobre leis de Newton sem aplicações. Quadro de avisos e lembretes, tá? Teve um erro na numeração, quem foi atento reparou na semana passada, eu botei 8, quando na verdade era aula 7, né? Então, a semana passada, aula 7, eu corrigi nas aulas que eu coloquei no YouTube, mas nas aulas, se alguém escreveu em algum lugar, deve ter anotado 8, depois corrige e bote 7, tá? Então, essa é a nossa 8ª semana de aula. O formulário, tá, de carregamento para os apontamentos abre na sexta-feira e fica aberto até a terça-feira. Então vocês vão ter aí 5 dias, né, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, para você poder carregar os seus apontamentos, tá? Claro que os apontamentos devem incluir as notas dessa semana, tá? Então qualquer coisa você faz, deve estar faltando só isso, inclusive. O formulário, ele vai ser melhor se você tirar as suas fotos ou então escanear as suas páginas do caderno e você colocar em um único arquivo PDF. Aí fica fácil de carregar, tá certo? E fica fácil de estar avaliando. Então, lembre de transformar isso em um único arquivo de PDF. Lembrando, se você entrega os seus apontamentos, você está escolhendo, né, na avaliação, em vez de fazer 6 questões, você vai estar fazendo 5 questões. Então, uma das questões lá vai estar marcada, dizendo que você não precisa fazer aquela questão se você entregou os apontamentos. Aí a nota que você receber para os seus apontamentos vai ser a nota para aquela questão. Então, na verdade, a nossa primeira avaliação de unidade começa amanhã, né? Já com a primeira questão, que seria os seus apontamentos. Se você não gosta dos seus apontamentos, não acha que você tem um bom desempenho, você pode então dizer assim, olha, eu não quero entregar os apontamentos, voltar fazendo a questão, a sexta questão na avaliação. Mas aí é uma escolha sua, tá? Lembro, tá, que eu vou estar fazendo atendimento amanhã, no atendimento dessa semana, terça-feira, não apareceu ninguém, eu estava esperando que as pessoas que não podem vir à tarde, né, viessem ontem, de 8 às 9. Eu gostaria de puxar o atendimento de amanhã para 16h30, meia hora antes, tá? E terminar às 17h30. Isso fica melhor para mim, ok? Então fica marcado 16h30, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Não haverá atendimento na próxima semana. Então, semana que vem, como eu adiantei os atendimentos para essa semana, tá? Eu não vou estar prestando atendimento na próxima semana, que é a semana de avaliação. A minha ideia é que vocês adiantem as dúvidas de vocês, tá? Quanto mais cedo vocês tirarem, muito melhor para todo mundo. A atividade experimental que está em andamento, alguém fez uma pergunta agora sobre a questão da anotação, que nos dados aparecem 1,8 é 3, tá? Esse é uma anotação de calculadora para potência de 10. Então, 1,8 é 3, é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a terceira joules, ok? E volto a lembrar que a primeira avaliação é na próxima semana, e os assuntos são aqueles mesmos que eu postei semana passada, tá? Eu fiz uma lista aí só para lembrar. Cinemática em uma dimensão, a gente revisita o teste. Gráficos de velocidade versus tempo, que eles sempre são importantes para a gente. Declividade diária neste gráfico, mas não limitado a este gráfico. Você pode ter um gráfico de aceleração também, onde a área quer dizer variação da velocidade, a gente já viu isso também. Ou um gráfico de posição por tempo, onde a declividade quer dizer a velocidade. Então, são essas as possibilidades. Claro que toda vez que a gente fala de declividade, você pode associar isso à derivada, e quando a gente fala em área, você pode associar isso ao integral. Então, a derivada e a integral vão permitir você obter as grandezas. A derivada especialmente para as grandezas instantâneas, né? Então, ela é muito utilizada para isso, para você obter as grandezas instantâneas. Cinemática em 2D e 3D, tá? Claro que 3D, tudo que a gente faz em cinemática, geralmente você pode movimentar os eixos e geralmente você consegue incluir o movimento em 2 dimensões. Então eu boto 3D aí só por completeza, lembrando a vocês que tem um versor K, que tem um eixo Z, tá? Mas a maioria das nossas questões vão estar sempre atreladas a 2 dimensões.
ok? Dito isso, claro, em cinemática de 2 dimensões, a gente tem interesse sempre em posição, em velocidade e na aceleração, que são todos grandezas vetoriais. Se fala de vetor, lembre, você tem 2 formas de expressar o vetor. Você pode usar a notação de versores, então escrever vetores dessa forma, ou você pode optar por dar o módulo e o ângulo, né, dado que o ângulo está implícito que ele traz a informação de direção e sentido. Aí tem que fazer uma observação. Na matemática, eles entendem assim, que você tem um módulo, aí vem um ângulo com a direção, e essa direção, neste eixo de direção, você tem que escolher o sentido. Na física, geralmente a gente simplifica isso colocando o ângulo como já mostrando direção e sentido. Para você ter ideia do que isso significa, seria como se alguém me perguntasse, venha cá, onde é que fica a padaria? Né? Aí você falar, bem, a padaria fica a 200 metros. Isso não resolve. Eu não consigo chegar à padaria só com essa informação. Tem mais informação? Ah, sim, tem informação de direção. E aí, sim, e qual é a direção? E você responder assim, ó, a direção é essa. Olhando na câmera aí, ó, apontando assim para os 2 lados, essa é a direção. Aí você pergunta, poxa, que chatice, eu quero saber então a direção e o sentido. A direção é esta, mas o sentido é este. Então, isso aí fica muito burocrático, né? Módulo, direção e sentido. Então a gente entende que quando você fala ângulo na física, você já está expressando direção e sentido. Então você fala assim, olha, o ângulo é, não para cá, mas para cá, 30 graus. Então já tem direção e sentido, está apontando em uma só direção. Isso é só uma observação, né, técnica, comparando física e matemática. As leis de Newton, conforme a gente tem visto, a gente vai ver hoje ainda, e a gente vai fazer algumas aplicações das leis de Newton. Okay? Então a gente vai fazer algumas aplicações aqui hoje. Bem, a gente vai estar falando sobre as leis de Newton, essa parte 1. Eu coloquei exercícios, porque exercícios vão estar intercalados com o material de leis de Newton. A gente vai começar revendo a aula de ontem, e depois a gente vai avançar até e incluindo plano inclinado. Professor? Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Eu. Professor, no caso da minha equipe, a gente teve dificuldade em relação ao experimento 1. Seria possível só acrescentar mais um dia, no caso, deixar aberto até o sábado, no caso, para a gente entregar? Não sei se é o caso de outras pessoas aí também, mas a gente teve... Mas que tipo de dificuldade você teve? Acho que foi a questão da organização mesmo, para a gente juntar e fazer o trabalho. Aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Tá certo, eu vou atender esse pedido e vou colocar mais 24 horas para o sábado, né, no mesmo horário, tá certo? Obrigado, professor, muito obrigado. Okay. Bem, então é isso aí, né? Ficou uma caixinha extra aí, que são justamente qualquer item que aparecer, tá? Bem, parte 1, as leis de Newton com aplicações. Eu vou rever o que a gente fez na última aula, ok? Acrescentando, claro, sempre alguns detalhezinhos. Então, lembrar que a gente está trabalhando com a seguinte ideia. Se a massa é constante, as leis de Newton, então, ficam assim, quando ditas de formas simplificadas, né? As coisas têm massa, e essa massa para a gente agora é constante. A segunda lei fica um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma coisa. A terceira lei fica assim, 2 coisas não podem ocupar um mesmo lugar ao mesmo tempo. Okay? Então, de forma bem resumida, essas são as 3 leis. A gente começou perguntando assim, ó, imagine um bloco, né, que é todo o universo, não tem mais nada. Só tem esse bloco. Quando você pensa assim, você percebe que um bloco parado ou em movimento com velocidade constante, os dois são indistinguíveis. Não tem como você distinguir um do outro se o universo é todo vazio. Eu gostaria que você, em um momento aí de solidão, de solitude, digamos, se você estiver quietinho, parado, que você contemplasse assim, tentasse imaginar em sua cabeça
um universo inteiro, mas totalmente vazio. E que nesse universo todo, dentro da sua mente, você colocasse um único bloquinho e tentasse imaginar ele parado ou com velocidade constante. Tá? Você vai perceber que, a não ser que você tenha um outro, tá, objeto nesse universo, você não vai conseguir distinguir se afastando ou se aproximando. Geralmente o que acontece sabe o que acontece? Quando você tenta imaginar tudo vazio e coloca um único objeto, aí você imagina ele em movimento, a mente faz um truque. Mostra o objeto se aproximando ou se afastando de você como observador. Então, no olho da mente, tá? O olho da mente vai estar vendo isso aí, então esse objeto se afasta ou se aproxima. Mas isso não vale, porque nessa situação você está colocando um outro objeto que é você como observador. Então você não pode nem fazer isso. Tem que ser um único objeto nesse universo. Aí você vai ver que realmente é indistinguível. Eu vou estar assumindo que a massa aqui, tá, vai ser 12 quilos, só para a gente estar fazendo as contas enquanto a gente faz toda a exposição. Isso ajuda a estar aterrissando quanto a o que é que a gente vai fazer para operacionalizar, né, as nossas teorias aqui. Bem, aí pergunta, qual é a diferença? Na verdade, não há uma diferença entre parado e movimento com velocidade constante. Só quando você introduz outros objetos nesse universo. Aí você tem um movimento em relação a esses objetos. Bem, a gente falou sobre a questão da força-peso. Quando você coloca aqui à direita esse vetorzinho aqui, gravidade, você está dizendo que a minha massa se encontra dentro de um campo gravitacional e, se eu permitir, ela cai. Tá? O objeto só faz isso. Então a gente sempre vai estar perguntando, e aí, o que acontece? Na verdade, o grande programa da mecânica é responder, e aí, o que acontece? Ou seja, eu sei as forças que atuam em uma certa situação, então eu vou tentar dizer como é que o movimento evolui. Para Newton e para os contemporâneos de Newton, isso era muito, mas muito especial. Porque eles estavam pensando assim, olha, o universo é feito de pequenas massas. Se eu souber a posição e a velocidade de cada uma dessas massas, e eu souber a mecânica de Newton, tá, que vai mostrar como é que as coisas evoluem, tá, o movimento evolui, eu vou saber como é que o objeto está no próximo instante, ou desculpe, como é que o universo está no próximo instante. Depois eu posso repetir toda essa conta e ver como é que o universo está no próximo instante. Então, eles de repente perceberam que, olha, as leis de Newton permitem eu olhar o futuro, eu prever o futuro. Ou seja, se eu soubesse a posição e velocidade inicial de todas as coisas, era só eu aplicar as leis de Newton e eu saberia a posição e velocidade de todas as coisas no próximo instante, no próximo instante, no próximo instante, a perder de vista. Então, eles achavam, poxa, mais ou menos assim, fora o problema de saber a posição inicial e a velocidade inicial de todas as coisas, né? Isso aí só é a questão de você ter força computacional para poder fazer a conta. Vai que um dia a gente consegue essa força computacional, então, basicamente, se a gente chegar nesse ponto de ter essa força computacional, acabou a dúvida sobre o futuro, a gente vai saber prever o futuro. Hoje, tá, com toda a evolução da ciência, principalmente com o advento da mecânica quântica, nós sabemos que é impossível, né, neste universo, saber a posição inicial e a velocidade inicial de qualquer coisa. Então você não consegue saber com a exatidão necessária para prever o futuro, a posição e velocidade de todas as coisas. Na verdade, para as coisas bem pequenininhas, do tamanho de átomos, tá, de elétrons, de prótons, aí você não tem, ou você sabe a posição ou sabe a velocidade. Tá? Ou você sabe a posição totalmente e não sabe nada sobre a velocidade, ou você sabe a velocidade totalmente e não sabe nada sobre a posição. Isso dá para você rapidamente imaginar por que isso é verdade, pensando da seguinte forma. Para eu dizer onde está um objeto, então se eu penso aí, olha, eu tenho aqui esta calculadora, estou mostrando aqui no vídeo, tá? Tá, uma calculadora. Tá? E eu quero saber a posição dela. Pô, é fácil. Eu pego aqui, olho e vejo. Eu olho e vejo ela, por quê?
Porque a luz bate nela, esparrama, entra no meu olho e eu registro a posição dela. Então você usa a luz para ver o objeto. Na verdade, você está jogando luz sobre o objeto. Quando ela bate e volta, tá? Você consegue dizer a posição do objeto. Consegue até, se você ficar olhando, você consegue ver a velocidade dela. Então, se ela tiver com velocidade constante, assim, você olha uma vez, olha duas, pronto, já disse, já tem uma ideia da velocidade, está indo bem devagar. Ok? Agora, quando você pensa no bem pequeno, tá? O que acontece? É como se a luz que bate nela, entra no meu olho, virasse bolas de basquete. Se eu pensasse que a calculadora é um elétron, então a luz é uma bola de basquete. Então, na hora que a bola de basquete bate na calculadora para vir em direção ao meu olho, tá? Para eu registrar, claro que meu olho seria gigante, né? Se a luz é uma bola de basquete, meu olho seria imenso, tá? Acontece que a bola de basquete bate na calculadora e joga a calculadora para longe. Então, ao registrar onde está a calculadora, você bagunçou a posição, você jogou a calculadora para longe, você não tem nem chance de dizer onde é que ela está no próximo instante para poder dizer velocidade. Então você bagunçou tudo. Ou seja, devido ao nosso universo ter elementos de menor tamanho, por teoria, impossível você determinar posição e velocidade simultaneamente. E também é impossível você saber a posição e velocidade de todas as coisas do universo por complexidade. Ou seja, tem tantos objetos, tá, que o problema é muito complexo, não é tratável. Eu não consigo determinar a posição e velocidade de todas as coisas, porque tem coisas demais. Ok? Então, afundou a ideia de Newton e seus contemporâneos, que basicamente fez a mecânica, a ciência acabou, a gente sabe até dizer o futuro. Essa ideia naufragou. Nós continuamos sem saber o futuro, o amanhã ainda é um mistério, e vai continuar um mistério por todos os tempos, né? Que seria impossível dizer, prever o futuro. Ok, então dito isso, tá, eu tenho aí a minha massa, a força peso atua sobre ela. Quando eu tenho a força peso, tá, a força peso é a massa multiplicado pelo vetor gravidade, ou seja, esse símbolozinho aqui foi multiplicado pela massa e me deu este símbolo aqui azul, que é a força peso. Note que a massa entra como um escalar multiplicador aí, ou seja, a força peso tem mesma direção e sentido da gravidade, só muda o tamanho do vetor. Ou seja, para calcular o tamanho do vetor, eu tenho aqui força-peso, o módulo vai ser igual a massa, vezes o módulo vetor-gravidade. Substituindo os valores, eu tenho 117,6 newtons. É assim que eu calculo a força-peso. Bem, a gente falou sobre... Quando a gente fala isso, tá, a gente está dizendo assim, está pensando que toda a massa do objeto está concentrada no seu centro de massa. Ou seja, a mecânica de Newton pressupõe que quando você fala de um movimento de um objeto, você vai reduzir ele a um ponto material ou a dois pontos materiais. Para você tratar uma coisa mais complexa, a mecânica de Newton permite, mas aí seria toda uma matemática muito mais sofisticada do que a gente tem aqui nesse curso. Então, inicialmente, a gente vai estar reduzindo todas as coisas a um ponto material. Quando for dois pontos materiais, eu aviso, a gente vai estar falando de rotação. Ok? Muito bem. Aí, observação. Ó, o vetor força-peso tem a mesma direção e sentido do vetor gravidade. Note aí que o símbolo vetor gravidade é um pouquinho diferente do gravidade aqui em cima. Isso só é tipografia. Você pode achar de um jeito ou de outro. Bem, ação e reação. A gente pode perguntar, onde está o par da força-peso? Quem me diz aí? Eu tenho aqui a força-peso. Toda força vai ter um par, se é verdade que existe uma ação e reação. A força-peso, nós já falamos sobre isso, é uma ação à distância. Então, existe em outro lugar distante desse, outro vetor, que tem mesmo tamanho, mas direção e sentido invertida. Aonde se encontra o par da força-peso? Quem sabe dizer? Seria normal? Não. A normal vai ter outra força de contato que vai aparecer, tá?
e vai ser o par da força normal. Mais alguma outra resposta? Alguém tem uma outra ideia? Vai ser oposto, né, professor? Onde é que... Eu quero uma posição. Você falou qual? Vai ser oposto? Vai sim, com certeza. Vai ser superfície? Não. Aonde vai estar o par da força-peso? É um local. Você falou superfície. Não é na superfície. Onde é que está? Na própria Terra? Aonde na própria Terra? Lembre que a gente reduz todos os objetos ao seu centro de massa. Então, onde é que está? No núcleo. No núcleo, lá no centro da Terra. Ou seja, eu tenho a força-peso, ou seja, a Terra puxa a massa para baixo, mas também, ao mesmo tempo, a massa puxa a Terra para cima. As duas forças são iguais e contrárias. A gente ignora aquela força lá no centro da Terra. Quem sabe dizer por quê? Quando a gente resolve problemas aqui na superfície de força gravitacional local, okay, a gente nunca fala sobre a força que atua sobre o planeta Terra. A gente nunca compensa para a atuação dela. Quem sabe dizer por quê? Porque ela é anulada. Anulada por quem? O que anula ela? Porque a gente faz parte do movimento, no caso, a gente está no mesmo movimento que a Terra. Poderia ser isso? Não, ela não é anulada e também a gente não faz parte desse movimento. Quem sabe dizer por que que a gente não leva em conta o par da força-peso no bloquinho que atua na Terra, no núcleo da Terra, lá no centro? Porque ele não é Duas respostas. Faça uma de cada vez que eu não entendi. por conta da irrelevância que tem da força. O que você quer dizer, preferência? O que você quer dizer? Aprofunde isso. A força que a gente exerce seria muito pequena para o deslocamento da Terra. Por quê? O que a gente sabe sobre a Terra? Por conta do peso dela? Peso não, porque você está usando força-peso de novo, mas sim massa, né? Você quer dizer massa. Então, sim, é fato. Essa força de 117,6 newtons atuando sobre o bloquinho vai causar uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esses mesmos 117,6 newtons, divididos pela massa da Terra, vão causar uma aceleração que tem muitos zeros, 0,0000000. O que quer dizer o seguinte: a aceleração que esse bloquinho causa na Terra é tão pequena que ela é ordens menor do que a própria vibração da Terra. Ou seja, a vibração da Terra, o movimento que ela faz já naturalmente, já é ordem superior a essa aceleração causada justamente pela força-peso. Então, o par da força-peso atua no centro da Terra. Muito bem. Então, a gente escreveu aqui uma coisa importante, aqui à esquerda. Tá? Então, esses primeiros problemas de mecânica são os mais simples possíveis. Então, a gente vai falar muita coisa que parece óbvia, mas ela já está chamando a atenção de métodos que a gente vai utilizar mais adiante. Então, a gente vai sempre se debruçar sobre esses afirmativos mais simples, né, para a gente ter um melhor entendimento. Então, a gente está dizendo aqui, olha, o lado esquerdo é a força de Newton, e a força de Newton, nesse caso, é igual à força-peso. A gente está dizendo, olha, existe uma força que acelera esse bloco. Que força é essa? É a força-peso. A gente falou, as duas são iguais, porque eu olho e não vejo outra coisa capaz de acelerar esse bloquinho. Lembre que ele está caindo, né? Bem, se a gente escreve isso aqui, a gente vai escrever aqui, tá? Cada uma, traduzir elas em seus detalhes. Então a gente sabe que a força de Newton é igual a sempre massa vezes aceleração. Então, força vetor é igual a massa vezes aceleração vetor. Essa é a definição da segunda, né, a gente traduzir aquela
ideia de que um puxão e um empurrão muda a velocidade para símbolos, dá justamente isso. Força é igual a massa vezes aceleração. E a força-peso, a gente já falou que, por definição, ela é a massa vezes a gravidade. Tá? Observe que a gente corta as massas dos lados, a gente tem que a aceleração desse bloquinho é justamente a aceleração da gravidade, que todo mundo já achava óbvio desde o início. A gente só pegou e fez a conta direitinho e comprovou que o que a gente está fazendo está batendo com nossa ideia que deve acontecer, né, a nossa ideia de realidade. Então, quando a gente fala isso que A é igual a G, quer dizer que nossa aceleração em módulo, então está dizendo que direção e sentido de A é a mesma que G, e que o módulo também é igual, e é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente observou na última aula que quando a gente corta a massa dos dois lados, a gente está dizendo o seguinte, ó, a massa inercial cancela com a massa gravitacional. E eu avisei a vocês podem até buscar na internet, tá? E se aprofundar nisso, que isso não é uma coisa bem resolvida na física, a gente não sabe nem dizer por que isso é verdade. Muito bem, a gente vai então para a força normal. A gente bota o bloquinho sobre uma mesa, garantindo que ele não cai. Então, se você bota um bloco em cima da mesa, tem a gravidade local, mas o bloquinho não cai. Se isso é verdade, a única forma de explicar isso é que existe uma força igual e contrária. Então a gente vai mostrar que é justamente isso que acontece se a gente aplica as leis de Newton. Primeira coisa, a gente aproveita e define a ideia de sistema. Ou seja, eu agora vou aplicar a lei de Newton pensando assim, eu tenho um sistema, eu vou aplicar sobre esse sistema. Então, a lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Que força? Quando a gente fala assim, força, a gente está falando assim, a gente quer dizer, força é um vetor? A gente quer dizer que a força é a soma, a resultante de todas as forças possíveis, tá? Que atuam no sistema. Então, eu tenho que pegar e ver quais são as forças que atuam sobre o meu sistema, obter a resultante, e é isso que eu quero dizer quando eu falo de a força da segunda lei de Newton, F, né? Que é igual a massa. Que massa? A massa do meu sistema. Então a massa do sistema aí é M. Podia ser M1 mais M2, M1 mais M2 mais M3, podia ter 3 bloquinhos. Mas nesse caso só tem um bloquinho. Tá? Então vai ser a massa desse bloco vezes a aceleração. Que aceleração? A aceleração do próprio sistema. Então a gente vai escrever isso, tá? A gente fala o seguinte, ó, a força vai ser igual a soma de todas as forças que eu estou enxergando aí. Então estou enxergando quem? Força-peso mais a normal. Muito bem. O lado esquerdo, a gente sabe que da lei de Newton vai ser massa vezes aceleração. O lado direito vai ser força-peso mais a normal. E eu sei que a aceleração que eu estou olhando e estou vendo, a aceleração é nula. Então, eu vou substituir aqui zero. Essa substituição bem aqui, ó, tem um detalhe que às vezes passa o olho. O lado esquerdo aqui é m vezes a. A é um vetor. O lado esquerdo, na equação seguinte, eu tenho zero. Zero, a gente às vezes pensa em zero como sendo um escalar. Acontece que quando a gente fala de zero, a gente está falando zero em todas as dimensões. Então, está implícito que ele é um zero vetorial. A gente poderia colocar um símbolo de vetor aqui em cima, mas por convenção se entendeu que isso não é necessário, que o símbolo de zero já traz essa ideia, tá? Que ele é zero, e é zero inclusive no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, qualquer outro eixo que exista. Muito bem, então zero é igual a força-peso mais a normal. Note que eu estou tratando de vetores. Então, eu posso resolver, obter o valor o vetor normal, isolando ele vai ser igual a menos a força-peso. Então, os vetores, quando eu escrevo isso, quer dizer o seguinte, normal, tá, tem o mesmo tamanho que a força-peso, mesma direção, mas sentido contrário. Isso é apontado pelo negativo. Lembre que esse negativo quer dizer menos 1 vezes força-peso. Então, quando a gente bota aqui menos, a gente quer dizer menos 1 vezes força-peso, onde menos 1 é escalar. A gente só não escreve isso, mas a ideia é essa. A gente falou sobre vetores, só tem duas operações. Ou é soma ou é multiplicação pelo escalar. Ok? Não existe subtração, tá? Como operação independente, né? A subtração, quando você fala de vetores, é justamente a multiplicação por menos 1
com a soma em seguida. Os vetores são contrários e possuem o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Muito bem. Então, o tamanho de N, que é a força normal, é igual ao tamanho da força-peso, que é igual a 117,2 newtons. A gente obteve o valor da normal. Isso quer dizer que a normal é sempre igual à força-peso? Aí que não. Vale outro comentário. Veja que a força normal aparece em função da terceira lei de Newton. A cláusula antifantasma, então ação e reação, né? Você vai aparecer, ação e reação, desculpe. A gente tem que os dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Então essa normal vai evitar que o bloco atravesse a mesa. Então ele não atravessa porque a presença da mesa causa esse vetor normal que vai então estar somando com a força-peso, dar uma aceleração nula. Okay? Então, a normal representa o contato entre os objetos e não tem uma fórmula para cálculo, depende da situação. Muito bem. Aí vale normal, na época de Newton, queria dizer perpendicular. Então, quando a gente fala assim, força normal, para Newton e seus contemporâneos, isso queria dizer a força perpendicular ao objeto em que ele se encontra, né, sobre. Então, note aí, ó, 90 graus, perpendicular à superfície. Eu botei até um transferidor atrás para lembrar a vocês que isso é a definição de normal. Muito bem. Então, eu agora posso pensar assim, tá? Segunda lei de Newton fala, ó, F é igual a massa total vezes a aceleração. A força, que força é essa? É a minha força resultante, que vai ser a soma de F1 mais F2 mais assim por diante. Lá no ensino médio, algumas pessoas começam escrevendo assim, FR, para dizer força resultante. Esse R não é necessário. Essa é a nossa força de Newton. A gente bota índice em F1, F2, assim por diante. A gente numera esses de cá. Isso quer dizer que quando eu estou resolvendo essa questão, eu defino um sistema e eu penso a segunda lei de Newton para o meu sistema dessa forma. Então, eu penso assim, a massa total multiplicado pela aceleração vai ser igual à soma de todas as forças que atuam sobre o sistema. Então, eu posso escrever assim, a soma de todas as forças que atuam sobre um sistema é igual ao produto da massa do sistema e a aceleração do sistema. Tudo vetorial. Alguma pergunta até aqui? Não, foi bem claro. Okay, vamos adiante. Tração na corda. Tá? Então, eu tenho uma corda, tem uma pessoa puxando. O que você vai ver é o seguinte, no início a gente botou um bloquinho. Falou, olha, nada acontece. A gente botou o vetor gravidade, aí apareceu o vetor força-peso. Aí a gente botou a mesa, apareceu o vetor normal. Agora a gente botou uma corda para o cara puxar, aí apareceu o vetor tração. Então, você está vendo que conforme a gente vai introduzindo objetos, né, para descrever uma certa situação, vão aparecendo mais vetores, e cada vetor tem sua peculiaridade. Tá? Então, o rapaz aplica uma força na corda, essa força é transferida para a rocha, tá? Atua no centro de massa da rocha, e a gente chama ela da força de tração na corda, ou seja, a corda transmite a força até a rocha. Quando a gente pensa essa corda, na mecânica, tem alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. Primeiro a gente está dizendo o seguinte, olha, essa corda, ela não estica, não deforma. É quase como se ela fosse uma haste de titânio, por exemplo. Tá? Então, nossa corda, ela não é elástica. A maioria das cordas que você for tentar utilizar são elásticas. Então dá até um certo trabalho você achar uma corda para fazer um experimento, um pêndulo simples. Pêndulo simples é uma massa pendurada em um fio. Provavelmente vai fazer um experimento ainda com um pêndulo simples. Isso vai ser importante para a gente. Tá? Mas a gente vai ter que procurar um fio que não seja elástico, ou seja elástico o menos possível. Bem, a gente pode dizer o seguinte, olha, eu tenho um sistema aqui, é a minha rocha. Isso quer dizer que F, que é a soma de todas as forças, é igual à massa total do sistema multiplicado pela aceleração do sistema. Geralmente, quando a gente está perguntando o que acontece, é interessante que a gente descubra o que é a aceleração do meu sistema. Porque isso vai dizer o que acontece, como é que o sistema evolui.
Bem, quando eu tenho essa segunda lei de Newton, existe uma outra forma de eu estar desdobrando ela. É lembrar o seguinte: quando eu tenho uma equação vetorial, na verdade, essa é uma equação de uma pessoa preguiçosa. A pessoa teve preguiça de escrever as equações correspondentes para a componente x, para a componente y, para a componente z. E decidiu resumir tudo em uma única componente. Ou seja, por que nós utilizamos vetores? Justamente para não precisar escrever 3 equações, a gente escreve uma única equação. Então é por isso que a gente usa vetor. Isso quer dizer que quando eu estou aplicando isso, resolvendo uma situação, eu sempre posso lançar mão dessa ideia de que uma equação vetorial pode ser desdobrada em equações para os componentes. Eu lembro, tá, que os componentes eles são independentes uns dos outros. Então, isso quer dizer que eu posso pegar aqui esta equação e escrever ela de novo, simplesmente, tirando o símbolo de vetor e colocando componente x para a primeira, componente y para a segunda e componente z para a terceira. Dá para ver que na minha questão eu não vou precisar componente z, então não coloquei nem no slide, tá? Muito bem. Observo que essa massa aqui é a massa total, ok? Para não ter confusão quanto a isso. Então, uma equação vetorial é a mesma coisa que as 3 equações dos componentes, nesse caso 2, tá? Isso é muito prático. É por isso que a gente usa a notação vetorial, pela praticidade. Muito bem. Então, eu não vou ter interesse no que acontece na direção y, porque aqui me parece que o objeto vai se deslocar na direção x. Isso não quer dizer que a equação para o componente y não seja importante. Sim, ela é importante e vai me dizer várias coisas sobre esse movimento. Mas agora eu vou concentrar na evolução do movimento e eu sei que esse bloco vai para a direita. Então, eu vou separar essa equação aqui e vou trabalhar com ela. Eu vou dizer o seguinte, olha, a força de x em x vai ser justamente o componente x da tração. Então, a tração está sendo aplicada no bloco a um certo ângulo θ. Esse ângulo, você está vendo que ele está definido a partir do eixo x horizontal, né? E está orientado, ou seja, ele está dizendo o seguinte, θ para cá é positivo. Então, toda vez que você vê aqui um ângulo com uma setinha, isso quer dizer que nessa direção θ é positivo. Tá? Se for a direção, tá, anti-horária, né? Na direção horária, se essa estiver no sentido horário, aí o ângulo vai ser negativo. Então, seta no sentido anti-horário, positivo. Muito bem. Então, eu digo o seguinte, a força, a soma de todas as forças em x, para mim, é Tx. Isso vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração em x, e eu isolo a aceleração em x, que vai ser a componente x dividido pela massa. Então, eu já tenho isso aí. Lembre aqui, o ângulo é definido a partir do sentido positivo do eixo x. E lembre o seguinte, quando eu falo que de componente x, tá, de qualquer vetor, isso quer dizer o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, isso quer dizer que bem aqui eu vou substituir o tamanho de t vezes o cosseno do ângulo quando eu for operacionalizar, quando eu for resolver alguma coisa. Eu posso dizer que Tx sempre é cosseno se e somente se o ângulo θ é definido a partir do sentido positivo do eixo x. Acontece que em algumas questões, tá, a geometria favorece eu definir θ a partir do eixo y ou de outra posição. Isso quer dizer que eu vou ter que parar e pensar se eu vou estar utilizando cosseno para a componente x. Pode ser seno, pode ser outra coisa. Tá? Depende da situação, eu vou estar olhando. Mas, se eu definir um eixo x e tiver o cuidado, tá, de sempre estar explicitando os ângulos a partir do sentido positivo do eixo x, aí tudo é automático. Eu não preciso ficar olhando o que a geometria diz. Isso às vezes é vantajoso. Bem, onde está o par da força da atração? Bem, se a corda está puxando o centro de massa do objeto, ok? Existe, tá, uma componente, um vetor
T' do outro lado, ou seja, quando eu puxo a corda puxa de volta. Quando a corda puxa o bloco puxa de volta. Então, basicamente, você tem essa situação aí, até que haja uma aceleração, né? Então, eu tenho o seguinte: o par da força de tração está do outro lado da corda. E eu digo aqui, ó, está em sentido contrário, ou seja, T, atração, é igual a menos atração prima, ou seja, esses dois vetores aqui têm sentidos opostos. Isso me parece óbvio, né? Note que se eu somar um com o outro, porque os dois têm o mesmo tamanho, isso quer dizer, então, que eles vão estar cancelando, né? A soma deles é zero. Mas eles atuam em posições distintas. Um atua aqui na interface entre a corda e a pessoa, outra atua aqui na interface entre a corda e o bloco. Bem, tá aí meu sistema definido, lembrando dele, tá? Vamos ver um exemplo. 3 pessoas puxam uma caixa usando cordas. Qual a força resultante? Então a gente vai fazer esse exemplo de forma literal, sem assumir valores inicialmente. Depois a gente bota valores. Mas tá aí as pessoas, tá aí os vetores. F1, F2, F3, conforme desenhado. Então, em vez de dar valores, eu estou desenhando os vetores. Isso quer dizer que esses vetores têm tamanhos, né? Direção e sentido. Note que F1 aqui me parece, pelo que eu estou vendo aí, o menorzinho. F2 é um pouco maior, F3 parece que tem o tamanho de F2, é muito próximo. Então eles têm tamanho. Então, como é que eu faço a resolução dessa questão, dado que a informação foi dada em termos de geometria, né? Os vetores foram dados. Primeira coisa, eu pensar assim, eu posso pegar os vetores e botar em qualquer posição que eu queira, desde que eu não mude nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Então, é conveniente eu colocar o vetor F1, F3 com suas origens coincidentes, e é conveniente eu pegar o vetor F2 e decompor ele em sua componente horizontal e sua componente vertical. Então, o que é a componente horizontal? A gente já falou sobre isso, é como se fosse a sombra do vetor no eixo X. E qual é a componente? O que é a componente vertical? É a sombra, se botasse uma luz aqui do lado de cá, tá? Que seria jogado na parede, né? Devido ao vetor F2. Então seria a sombra do vetor F2 na parede. Bem, agora eu posso deslizar meus vetores, tá? Porque eu quero somar eles justamente com F1x e F3y. Ou seja, o meu vetor F1, dá para ver, só tem componente horizontal. O meu vetor F3 só tem componente vertical. Então, de certa forma, eu decompus os 3 vetores em suas componentes. Aconteceu que F1y é 0, não apareceu, e F3x também é 0, não apareceu. Eu posso, então, deslizar os meus vetores, ó, colocar todos os componentes x alinhados, todos os componentes y alinhados, e aí eu posso fazer o seguinte, completar um retângulo. Por que um retângulo? Porque o eixo X está a 90 graus do eixo Y. Se você fizer esse procedimento que eu mostrei aqui, de alinhar os componentes ao longo do eixo X, os componentes horizontais, e os componentes verticais ao longo do eixo Y, tá? Você vai ver que é possível sempre fazer um retângulo. E o vetor resultante sai da origem e vai para o canto oposto desse retângulo. Esse é meu vetor resultante. Isso quer dizer o seguinte, que a componente x, a sombra que ele faz no eixo x, vai ser a soma de F1x mais F2x, e Fy, que é a sombra que F faz na parede, tá? No sentido vertical, vai ser a soma de F2y e F3y. Eu posso, então, pensar assim, o tamanho do vetor f vai ser justamente a raiz quadrada de fx elevado ao quadrado mais fy elevado ao quadrado. Ou seja, eu estou usando Pitágoras aqui para obter o tamanho do vetor f. Bem, aí você pode pegar uma régua, se quiser, e fazer a medida aqui de quem é f de x. Ou seja,
eu não preciso sempre estar fazendo conta. A minha ideia é inicialmente resolver essa questão pensando em geometria. Então eu pego a régua e meço aqui. Se eu medir, você vê que vai dar alguma coisa em torno de 4,8. Eu fiz isso com mais precisão, tá? Eu posso medir também o lado de cá. E aí eu vou ter o seguinte, olha, fx eu medi como sendo 4,85. A minha régua estava em centímetros, mas eu estou usando ela para medir vetor força. Então, claro, minha unidade é Newton. Então, 4,85 newtons ao quadrado, mais o componente tá, y, que vai ser 4,5 newtons elevado ao quadrado, tirando a raiz, eu vou ter então 6,61 newtons, é o tamanho do meu vetor F. Claro que isso não resolve o problema de determinar a força. Por que não resolve? Porque a gente sempre quer módulo, direção e sentido. Então falta o ângulo que essa força F forma. Eu posso sempre obter o ângulo se eu digo que a tangente do meu ângulo vai ser o lado oposto, que é Fy, eu sei o valor de Fy, está bem aqui, dividido por o lado adjacente ao ângulo, que é esse valor de K. Então, substituindo, eu vou ter Fy sobre Fx, vai dar 4,5 sobre 4,85, note que o Newton corta, tá? Se você fizer essa conta, esse Newton aqui some, não tá certo, é 0,928, é adimensional. O ângulo θ, tá, pode ser obtido aplicando a tangente inversa, aqui eu já tirei o n, ó, na próxima linha 0,928, e o ângulo final aqui vai ser 42,9, ou seja, se eu medisse esse ângulo aqui, deve dar 42,9 graus. Tá? Toda pergunta que envolva vetor deve ser respondida com módulo, direção e sentido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem claro. Em qualquer questão do livro, quando se falar assim, força, qual é a força? Ninguém está perguntando qual é o módulo da força. Eu estou perguntando qual é o vetor força. Ninguém vai ficar dizendo assim toda vez, obtenha o vetor força, porque força é uma grandeza vetorial. Então, por questão de definição mesmo, força quer dizer módulo, direção e sentido. Então, tome cuidado com isso quando me pedir assim, qual é a aceleração? Não é um número que responde, é um vetor que responde. E como é que eu posso expressar esse vetor? Uma forma é dizer o tamanho do vetor e o ângulo associado ao vetor. Que ângulo? Olha, por convenção, esse é o ângulo entre o eixo x e o próprio vetor. Ok? Ou eu posso expressar usando a notação de versores. É igualmente válido você responder uma questão dessa forma. Coloquei aqui o transferidor para a gente verificar que, de fato, eu estou aqui em 42,9, ó. O transferidor marca certinho, 40, aí tem dois tracinhos e um pouquinho, 42,9. Então, deu certinho aí nossa abordagem para essa questão. Na física, todos os ângulos são medidos a partir do eixo x positivo. E observe, lembre sempre que os ângulos são orientados. Isso, claro, é geometria analítica. Muito bem. E se eu quisesse fazer diferente? Olha, eu poderia dizer o seguinte, ó, se eu não vou usar a régua, não vou fazer medidas, então eu tenho que pensar assim. Isso aqui, claro, resolve tudo. É a forma analítica de resolver qualquer questão com 3 vetores, onde se pede o vetor resultante. Então, primeira coisa, eu obtenho todos os componentes. Então, tá aí, F1x vai ser o módulo de F1 vezes o cosseno, F2x igual a módulo F2 vezes cosseno 2, θ2, assim por diante. E aqui eu tenho os componentes verticais. Se eu somar esses componentes, eu vou obter a soma dos componentes x, vai me dar o vetor, a componente x do vetor resultante, e a soma dos componentes y vai me dar justamente a componente y do vetor resultante. Se eu tiver esses dois, eu posso usar Pitágoras e aquela ideia da tangente inversa e resolver a questão da módulo, direção e sentido. Tomando sempre cuidado de definir aqui o sentido, porque a tangente da calculadora faz a maior confusão disso. E aí, acabou, é só isso. Vamos fazer um exemplo. Está aqui, ó. Eu tenho aqui 3 vetores, 3 pessoas puxam uma caixa usando cordas.
pede-se qual é a força resultante. Então tem 3 cordas aqui, cada um está puxando para um lado a caixa, você está olhando de cima, e é dado o tamanho aqui, ó, F1 é 2,5 newtons, F2 é 1,1, F3 é 2 newtons. E é dado aqui também o ângulo em que cada um opera. Θ1, que está para baixo, vai ser 270. Dá para ver, então, que isso aqui é em relação ao eixo X, né? Então, eixo X positivo, medindo nesse sentido, vai dar 270 até F1. F2 está em 30 graus e F3 está em 145 graus. E agora eu vou substituir esses números aqui para a gente poder fazer a conta. Então, substituindo, tá? Eu vou ter isso aqui. Confira, né? 2,5 no primeiro, 1,1 no segundo, 2 no terceiro, 270 na primeira linha, 30 na segunda, 145 na terceira. Aí é só fazer a multiplicação usando a calculadora cossenos e senos. Isso resolve. Se você fizer isso, tá? Você vai poder obter o módulo e o ângulo. Fazendo então aqui a conta, eu vou ter 0 para F1x, F2x 0,95, F3x menos 1,64. F1y menos 250, F2y 0,55, F3y igual a 1,15. Ok? Bem, se eu somar isso aqui, eu vou ter f de x, vou ter f de y, que eu posso então substituir aqui em Pitágoras e posso substituir aqui na relação da tangente inversa. Eu posso então, com a calculadora, estar fazendo essas contas, rapidinho eu faço, e eu tenho então que o módulo de F deu 1,606 newtons e o ângulo deu 49,2 graus. Essa é estabelece a direção em que a caixa vai se mover. Mas aí vale um comentário. Observe o seguinte, 49,2 graus, se você botar um transferidor aqui em relação ao eixo X, vai lhe dar, ó, direção, né, vai dar um ângulo no primeiro quadrante. E você observa aqui que f de x é negativo e f de y também é negativo. Ou seja, a calculadora, mais uma vez, pregou aquela peça, né, de quando você resolve a tangente inversa, a calculadora sempre dá um ângulo resultante entre mais 90 e menos 90, né, entre menos 90 a mais 90, nessa faixa. E deixa para você, né, julgar se essa resposta é correta ou não. Aqui, obviamente, não é correta. Θ não é 49,2 graus, porque f de x é negativo e f de y é negativo. Então, nosso vetor tem que estar no terceiro quadrante. Então, espera-se que você pegue esse ângulo aqui e some a ele 180 graus. Né? Então, θ, na verdade, vai ser 49,2 mais 180, que vai dar 229 graus,2. Tá? Então, você pode substituir para 229,2 graus. Essa é a sua resposta correta para essa questão. Ou seja, essa caixa, ela vai começar a ganhar velocidade nesse sentido aqui. Alguma pergunta? Vocês estão muito tranquilos. Muito bem. Então, se você quiser expressar isso em termos de notação vetorial, em vez de dar módulo e ângulo, você vai escrever usando versores. Então, essa resposta aqui é igualzinha à resposta do item anterior, né, do slide anterior. Tem a mesma resposta, de novo, em um formato diferente. Então, uma coisa é equivalente à outra, ou seja, você pode fazer de uma forma ou outra totalmente equivalente. Vamos a um exemplo, tá? Considere F1 igual a 2,5 newtons, com θ1 igual a 270, F2 igual a 1,2 newton, com θ2 igual a 30 graus e θ3 igual a 145. Determine o módulo da força F3 para que a força resultante sobre o bloco seja nula. Essa questão aqui, botou aqui em cima, ó, exemplo de estática. Tá?
pede-se somente o vetor resultante, obtenha o vetor resultante. Você quer saber quem é F3. Você tem informação de F1, F2 e F3, mas não tem o módulo de F3. Pede-se obtenha isso. Ok? Bem, disse que é um exemplo de estática, mas tecnicamente, se esse bloco com essas pessoas puxando tivesse parado, ou tivesse com velocidade constante, você teria a mesma coisa. Por quê? Porque a condição de equilíbrio aqui é que a soma de todas as forças é igual a zero. Então, quando você fala assim, determine para que a força resultante sobre o bloco seja nula, você está dizendo a soma dessas forças todas aí tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma condição de equilíbrio. Isso quer dizer que o sistema que eu estou considerando não vai estar acelerando. Isso quer dizer que ele pode estar parado ou pode estar em velocidade constante. Então, se eu fosse resolver essa questão, onde está o meu sistema parado, ou eu fosse resolver a de cá, onde o sistema está com velocidade constante, eu faria exatamente a mesma coisa. Que lembre que parado ou com velocidade constante, em termos da mecânica de Newton, isso são duas situações bastante indistinguíveis. A situação parado ou com velocidade constante não altera a resolução desta questão. Vale explicitar a notação, né? Termos da física. Quando você está com um equilíbrio e o sistema está parado, diz-se equilíbrio estático. Quando você está em equilíbrio, mas o sistema, em relação a algum referencial, tem uma velocidade constante, diz-se então equilíbrio dinâmico. Essa questão tanto faz, pode ser equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, não vai fazer diferença na resolução. Bem, eu vou deixar essa de cá para vocês fazerem, tá? Eu resolvo ela amanhã, ok? Na aula de amanhã. Então, se alguém quiser fotografar a tela, escrever alguma coisa aí para fazer a conta e trazer amanhã, isso era bom. Já tirei. Beleza. Vou passar adiante, então. Tá aí, exemplo 3. Você agora tem dois bloquinhos que estão presos por uma corda e tem uma mulher aqui aplicando uma força. Pede-se o seguinte, determine a aceleração e o modo da tração entre as cordas. Então a gente quer fazer isso usando a ideia das leis de Newton, junto com essa ideia que a gente vem trabalhando de sistemas. Tá? Note que a situação aqui está sem atrito e Fm é a força da mulher, tá? É a força com que ela está puxando os blocos. Nosso sistema, a gente vai definir inicialmente como sendo essa caixinha vermelha aqui, que engloba a massa 1 e a massa 2. É sobre esse sistema que eu vou estar aplicando justamente as leis de Newton. Observe que eu tive o cuidado aqui de passar a linha pontilhada por sobre o vetor Fm. A força da mulher. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, esse vetor tá atuando sobre esse sistema. Vou falar mais sobre isso adiante, tá? Bem, tá aqui. Então vou pensar dados para a gente estar resolvendo a questão. Para simplificar aí, eu vou dizer que M1 é 6 quilos, M2 é 4 quilos e o módulo da força da mulher é 12 newtons. Aplicando essa nossa ideia da lei de Newton, a gente fala o seguinte, olha, a soma de todas as forças do sistema é justamente a massa total vezes a aceleração. Okay? Massa total vai ser M1 mais M2. Eu vou imediatamente pegar essa equação vetorial e vou reescrever ela em termos dos seus componentes. Para essa questão, tá, eu vou novamente focar na componente horizontal. Isso não quer dizer que a componente vertical não traga
informações interessantes sobre o que acontece com o meu sistema. Vai ser particularmente importante quando a gente estiver falando de atrito, tá? Por enquanto, eu vou focar no que acontece, né, no sentido horizontal. Então, eu vou esquecer a Y por enquanto, vou concentrar no componente X. Bem, f de x vai ser justamente a força da mulher que multiplica pelo cosseno do ângulo. Qual é o ângulo da força da mulher? É 0 graus. Tá? E vai produzir uma aceleração em que direção? Aqui é inevitável, vai ser para a direita também. Então eu tenho novamente o cosseno de 0. Sempre o componente x vai ser o módulo da força vezes o cosseno do ângulo. Muitas vezes a geometria do problema favorece eu dizer um ou outro ângulo. Nesse caso, dá para ver que a aceleração é para a direita. Então, o ângulo de AX é o ângulo 0 também. Note, então, que eu posso cortar esses cossenos de um lado e de outro. A aceleração vai ser igual a, então, isolado, a força da mulher, que está totalmente horizontal, em módulo, dividido pela massa M1 mais a massa M2. Isso me dá a aceleração. Eu posso, então, agora, ao final da evolução algébrica, substituir os números. Ah, mas eu consigo fazer isso mais rápido. Eu peguei, somei o 2, dividi pelo... Eu peguei a força e dividi pela soma. Tudo bem. E a razão que eu estou tomando mais tempo aqui para fazer de uma forma mais sofisticada é porque estas ferramentas vão facilitar o que vem adiante. Então é muito importante que você tenha consciência disso. Tá? Ah, eu sei resolver isso rapidinho. Pego 12 e divido por 10. Acabou minha questão. É verdade, tá certo. Vai ter questão mais adiante que não vai ser tão óbvio. Então a gente tem que passar por essas etapas agora para facilitar o mais tarde. Se a gente deixar, agora a gente disser, olha, a resposta é 2 dividido por 10, vamos adiante? A gente deixa de falar de muita coisa, muitas convenções nós estamos estabelecendo aqui. Então fique atento. Para a avaliação, tá, a gente vai completar a primeira parte das leis de Newton. Vai ficar uma segunda parte para depois da avaliação. Okay? Então, conforme a gente for evoluindo nesse material, você vai ver que cada vez vai ser mais importante a gente se apegar a essas convenções. Muito bem, está aí a resposta que podia ter escrito logo no início. Né? 12 dividido por 10 é 1,2. Todo mundo sabia disso. Sabia mesmo? Eu imagino que sim. Muito bem, para a segunda parte da questão, eu mudei o meu sistema. Meu sistema agora é esse aqui, ó. Ele só engloba o bloquinho que está escrito E. O bloquinho número 1, a massa M1. E é sobre esse bloquinho que eu vou aplicar agora as leis de Newton. A lei de Newton diz: a soma de todas as forças sobre o sistema é igual à massa do sistema multiplicado pela aceleração do sistema. Então tá aí. Eu estou dizendo que a lei de Newton tem dois lados. Tem um lado esquerdo e um lado direito. A nossa proposta é sempre resolver o lado esquerdo de um jeito e o lado direito de outro. Igualar esses dois, e aí sim a gente vai conseguir tirar a informação que a questão pede. Bem, o lado esquerdo é a soma de todas as forças. Tá? Bem, nesse bloquinho aqui, dá para ver que a única força que está atuando sobre ele é a tração que puxa ele para a direita. Então tá aí, a tração vai ser igual à massa do sistema, que agora é M1, vezes a aceleração. Isso quer dizer que o tamanho do vetor T é igual ao tamanho do vetor A multiplicado por M1. E a aceleração já tenho, está aqui embaixo. A massa M1 eu já tenho, está aqui em cima. Então eu posso substituir e eu tenho que a tração é igual a 6 quilos multiplicado por 1,2 metros por segundo ao quadrado. E isso vai dar 7,2 newtons. Então tá aí, eu tirei a tração aqui. Note que eu posso escolher diferentes partes, tá, da situação problema
como sendo o meu sistema, a depender do meu interesse. Ah, como é que eu vou saber qual sistema eu escolho? A única resposta que existe é: depende de experiência. Então, você vai pegar as questões, vai começar a resolver, e aí você vai pegando experiência. É isso então que vai nortear você como resolver esse tipo de questão. Agora é simples, você pode fazer de forma intuitiva. Forma intuitiva é bom. Sempre defendo que a primeira resolução seja intuitiva. Depois a gente faz as coisas de forma formal. Bem, fazendo as coisas de forma formal, eu tenho aí o seguinte, ó. Se eu olho com mais detalhe o meu sistema, eu vejo que tem uma cordinha que transfere a força da mulher para o bloco N. Essa corda do meio tem o T1 e tem o T2 aqui. É o par, né, de T1. Onde é que está o par da força da mulher? Quem sabe dizer? Primeiro eu começo com uma pergunta mais filosófica, mas também muito concreta. Se eu contasse todas as forças do universo, isso daria um número par ou um número ímpar? Teoricamente deveria ser par, não? Vamos rezar para que seja par. Vamos rezar para que seja par. Se for par, isso quer dizer que todas as coisas que influenciam o universo estão dentro do universo e não tem nada lá fora. Se for ímpar, isso quer dizer que pode ter alguma coisa fora do universo que influencia o universo. Como, por enquanto, não é verdade. Por enquanto, a gente está assumindo, tá, que o nosso universo é isolado e somente ele atua sobre ele próprio, digamos assim. Não tem nada externo atuando. A gente está pacífico quanto a isso? Não. Não, a gente não está pacífico quanto a isso. Tem uma situação muito interessante. Se você pegar um binóculo, uma luneta, um telescópio, o telescópio Hubble, qualquer um desses, e aponta em uma certa direção do céu, você vai descobrir que essa direção no céu é diferente das outras. Nas outras, você vê uma pancada de estrelas, muita galáxia, né? Muitos corpos celestes, às vezes até coalhado, né, de objetos luminosos. Mas tem uma certa área, tá, do céu, um ângulo bem pequeno, bem fechado. Você olha nessa direção e tem um furo, você consegue ver muito, muito longe. É nesse furo que a gente vai olhar lá, voltando para o início do universo, e vai conseguir dizer que a idade do universo. Ok? Especula-se que esse espaço aí, que é vazio, seja uma cicatriz de uma interação do nosso universo com alguma outra coisa que está fora do nosso universo. Isso é especulação. A gente não tem prova disso. Mas os grandes pensadores aí têm muito conhecimento, começam a suspeitar, né, que existem coisas fora do universo. Mas se o nosso universo é fechado, o número de forças é par. Então, onde é que está o par da força da mulher nessa situação? Quem sabe dizer? Seria T2? Não, T2 na verdade é o par de T1. Então, olha, a cordinha está aqui, eu tenho FM? T2, o par de FM está onde? Da mulher para N. Da mulher para ele. Ah, boa, essa foi uma boa. Na verdade, você está falando uma coisa mais interessante ainda. Ele está dizendo o seguinte: professor, você simplificou a questão. Eu simplifiquei mesmo. Você está dizendo o seguinte: ó, tem T1 aqui, tem T2 aqui. No lugar de FM teria T3. Na mão da mulher
teria T4 e na mão da mulher também teria FM, ou seja, FM ia deslocar para cá onde está a mulher. Então eu fiz uma simplificação aí. A simplificação é inócua, não mexe com essa questão, a resolução dessa questão. Mas é interessante. Mas digamos que eu tivesse aí T3 e T4 bem desenhados e tivesse a força da mulher na mão da mulher. Onde é que estaria o par da força da mulher? T3 e T4 formariam um par. Então eu teria T1, T2, T3, T4, tenho 4 forças, é par, FM é ímpar, nosso universo é fechado, então tem que ser um número par de forças. Onde é que está o par de FM? Estaria no bloco E? Não. No bloco E só atua T1. Está aqui. Então T1 já tem o par T2. Você está me dizendo que T1 seria o par de FM. Não. T1 é o par de T2, T3 é o par de T4 e FM está sem par. Onde é que está o par de FM? Inclusive, vocês deviam dizer, tem um problema aí na sua questão. O problema está no canto esquerdo. Diga aí, onde é que está o par de FM? Eu quis dizer que, tipo, teria um outro vetor apontando para a esquerda aí, depois do bloco E. Não. Depois do bloco T1, aqui para a esquerda, não tem nada puxando ele para cá. Ou seja, não tem cordinha nenhuma, não tem nada. Você está pensando talvez em atrito. Note que eu escrevi aqui, sem atrito. Então não haveria um bloco, uma força para a esquerda. Isso é um pouco idealizado. Você imagina que você tem dois bloquinhos que eles estão, por exemplo, em cima de um colchão de ar. Então não tem nenhum atrito. Mas boa observação, a gente vai tratar atrito depois da avaliação. Então a parte 2 das leis de Newton justamente introduz a ideia de atrito. E aí, senhores, futuros engenheiros, eu aproveito e faço uma advertência. Porque eu já vi engenheiro dizer que na física o pessoal faz tudo sem atrito. Tem idealização. Olha, a idealização é justamente a gente ajudando a vocês aprenderem, a ensinar o mais básico. Não é que a gente não sabe fazer com atrito, a gente sabe fazer com atrito, a gente sabe fazer com muito mais, a gente sabe fazer com a complexidade que for necessária. Não é? Então, só uma advertência, para vocês depois não dizerem aí que físico só sabe fazer coisa ideal. A gente está fazendo com que o problema fique simples, mais simples, para a gente poder abordar dessa forma. Logo depois a gente vai introduzir atrito, e a gente pode introduzir também outras coisas conforme o modelo precise, né? Sim, e aí? Onde é que está o par da força da mulher? Seria no pé dela, só que no sentido contrário? Você foi aí na mosca. É isso que eu quero de vocês. Que nesse negócio de vetor para lá e para cá, tração para cá, que você consiga dar um passo para trás e enxergar as coisas com simplicidade. Então, qual é o problema com essa questão? Está vendo aqui na esquerda, sem atrito? Imagine que fosse totalmente sem atrito. Essa mulher conseguir puxar esses bloquinhos? Bote aí manteiga no pé dela. Ela vai sair do lugar? Ela vai meter a cara no chão. Não, exatamente. Então, aqui está implícito o seguinte: quando eu falo sem atrito é os bloquinhos, viu? A mulher está com atrito. Então ela puxa os bloquinhos, mas quando ela puxa o bloquinho, ela vai puxar, a força da mulher está para frente, né? Ela vai empurrar o chão para trás. Então ela empurra com os pés o chão para trás. Tanto que, se por acaso tivesse um gramado aqui, daqueles vagabundos sintéticos, e ela puxasse com muita força, ela sem querer jogar o tampão de gramado para trás. Não é verdade? Quem já jogou em campo de futebol sintético, de vez em quando dá uma arrancada assim, arranca o tampo. Se o cara foi para frente, o tampo foi para trás. É justamente, então, o par da força da mulher está no pé. Ela puxa os bloquinhos para frente porque ela empurra o chão para trás. Professor? Oi, pode falar. Diga. E nesse puxão, se ela adquirisse um ângulo, a força da gravidade também ajudaria no puxão. Aí vamos deixar o puxão
para uma situação mais complexa. A gente vai ver isso também, a gente vai puxar com ângulo. A gente já viu um pouquinho, né? Porque a gente apresentou a tração com um certo ângulo. Nesse primeiro questão, a gente está abordando como se fosse somente horizontal. Mas o que aconteceria? Se você tivesse um pequeno ângulo aí na corda da mulher aqui, ó, pequeno ângulo, isso quer dizer que ela teria duas componentes. Ela teria uma componente horizontal e uma componente vertical. A força da mulher teria componente horizontal e componente vertical. A componente horizontal estaria puxando os blocos e teria justamente a força espelho dela, a reação dela no pé da mulher. Se tivesse o componente vertical, aí é outra coisa, tá? Acontece o seguinte, um componente vertical aí ia diminuir a força normal, ou seja, ela ia ajudar a levantar o bloco um pouquinho, a força normal não ia precisar sustentar todo o peso do bloco. Então lembre que a gente falou que a força peso está para baixo, a força normal está para cima, tá? Se ela puxa para cima, então isso quer dizer que a normal não precisa ser tão grande. Pode ter um módulo menor, um tamanho menor, tá? Então a gente vai resolver questões assim mais adiante um pouquinho. Mas boa observação. Muito bem. Como eu falei, tem um bocado de força aí. As forças que nós ignoramos. Nós tratamos essa questão com a simplicidade absurda no início. Quando a gente falou a soma de todas as forças, ninguém reclamou. Então, quando eu falei a soma de todas as forças, ninguém falou assim, olha, não, mas tem a força peso 1, tem a força peso 2, tem a normal 1, tem a normal 2. Né? Todo mundo aceitou as simplificações que eu coloquei. Mas eu posso aí fazer o seguinte, ó, definir sistemas aqui para cada um dos bloquinhos. Se eu fizer isso, eu vou estar agora, ó, dividindo minha questão em dois objetos. E sobre cada um desses objetos, eu posso estar falando sobre as forças que atuam sobre ele. E eu poderia aplicar a lei de Newton ao sistema 1, aplicar a lei de Newton no sistema 2, eu poderia produzir ações que formariam um sistema que conseguiria resolver a questão, assim como eu resolvi agora há pouco. Nós resolvemos a questão de forma intuitiva. A gente não foi em todos os detalhes. A ideia do diagrama de corpo livre é que você pode ter essa ideia de uma ferramenta que vai ser universal. Eu vou sempre poder aplicar essas ideias a qualquer problema e vou resolver o problema, mesmo quando a minha intuição falhar. Ou seja, nos problemas simples, é claro que a intuição ajuda. Mas nos problemas mais complexos, a intuição pode não ajudar, a intuição pode ser neutra em termos de ajudar, mas a intuição pode até acabar atrapalhando. Minha intuição diz que deveria acontecer tal coisa. Quando eu faço a conta, não acontece. Eu vou colocar, né, eu não trouxe aqui para mostrar a vocês hoje, justamente para a gente falar sobre essa ideia da intuição, um videozinho, tá? De uma chave em T, na verdade é assim, ó, tem um vídeo na internet de uma chave metálica formando um T assim. E ela roda, ok? Bem, acontece o seguinte, esse vídeo foi feito no espaço, dentro de uma espaçonave. Alguém rodou essa chave. Se você olhar o que acontece com essa chave, você vai falar, rapaz, tem mágica aí. Tem alguma coisa acontecendo com essa chave, tá? Que é esquisita. Ou seja, o jeito que ela se comporta não é o que nós esperávamos que aconteça intuitivamente. Então, eu vou botar esse vídeo no mural de vocês, para vocês assistirem com paciência. E vocês perceberem que, para os problemas simples, a intuição é boa. Para o problema mais complexo, a intuição, às vezes, atrapalha. Então, não atrapalha só a mim, a você não, atrapalha também as grandes cabeças, né, pensantes aí do nosso mundo. Então, quem primeiro percebeu isso foram os antigos soviéticos,
tá? Quando eles perceberam, tomaram um susto, não sabiam do que se tratava, mantiveram segredos sobre esse fenômeno durante muitos anos para os pesquisadores poderem descobrir o que é, para ver se podia ser utilizado para alguma coisa, para ter alguma vantagem, né? E acabou que a União Soviética caiu e foi divulgado isso, né? Então é um problema muito interessante dessa chave que roda em gravidade nula. Você percebeu o que acontece. E isso levou também, né, a avanços aí em termos da compreensão de como é que a física opera. Nada intuitivo. Muito bem. Tá aí, eu tenho, dois diagramas. Um para o objeto 1 e o objeto 2. Ou seja, o que é um diagrama de corpo livre? É eu isolar cada um dos corpos e desenhar os vetores forças. Lembre que todos esses vetores atuam no centro de massa e que o objeto pode ser reduzido ao centro de massa. Eu deixei macroscópico aí só para a gente estar tendo uma visualização mais fácil, né? Mas é só você desenhar esses vetores, uma separada, e você tem o diagrama de corpo livre. Como você tem dois objetos, você vai ter dois diagramas, você vai ter duas equações de cada um. Então você pode escrever aqui embaixo. A lei de Newton fala: a massa do sistema vezes a aceleração vai ser igual à soma de todas as forças que atuam sobre ele. Então, a gente está resolvendo a mesma questão que resolveu agora há pouco, só de forma um pouquinho diferente. Então, a força P1 mais T1 mais N1. E para o segundo bloco, eu tenho M2 vezes a aceleração, vai ser igual a força peso 2, mais a tração 2, mais a normal 2, mais a força da mulher. Claro que você vê que a força peso 1 tem que ser igual em tamanho, mas oposta em sentido, tal que a soma desses dois vai dar zero. Eu sei disso porque não existe aceleração vertical, só horizontal. Para o segundo sistema, o mesmo acontece. E eu posso simplificar, então, dizer que M1 vezes a aceleração vai ser igual a T1, M2 vezes a aceleração é igual a T2 mais a força da mulher. Eu posso, então, evoluir com as duas questões, com as duas equações. Eu faço a evolução aqui, conforme a gente viu. T1 é igual a T1x, né? Peguei o componente x, eu peguei a equação e escrevi em termos do componente x, peguei a segunda equação, escrevi em termos do componente x também, transformei T1x em módulo vezes cosseno do ângulo, em todas as situações aqui também, tirei os ângulos do desenho, simplifiquei, eu tenho duas equações. Dá para eu tirar a incógnita, a aceleração? Se eu faço isso... Oi. Me veio uma dúvida aqui agora. Por que a tração ali, o cosseno dela é 180 e o do FM... Muito bem. Que boa pergunta. Porque, T1 aqui está para a direita, confere? Confere. T2 está para a esquerda. Em relação ao sentido positivo do eixo X, o ângulo aqui é 180, confere? Entendi. Então ele está no segundo quadrante aí, T2, Então, você tem que ficar atento sempre que todo... repare só. Quando você vai fazer uma resolução intuitiva, aí você define o ângulo como você quer. Quando você vai usar diagrama do corpo livre, ser formal e sair escrevendo tudo, aí todos os seus ângulos são definidos a partir do eixo X sentido positivo. Aí tudo sai certinho. Ok? Então... dá para ir fazer a resolução aqui, eu sei que o tamanho de T1 é igual ao tamanho de T2, confere? Então isso quer dizer, confere. Que T1 é igual ao tamanho de T2, então eu posso substituir, né, T2 por M1 vezes a aceleração. Aí eu posso passar tudo para a esquerda que tem aceleração, colocar A em evidência, dividir por M1 mais M2. Agora, talvez você não seguiu esse slide todo até o final. É possível isso. Mas tire um tempinho, quando você for passar limpo suas anotações, para você ver que você entendeu cada uma das etapas. Eu vou revisar aqui. Eu peguei o meu problema e dividi em corpos. Cada um desses corpos constitui um sistema. Para esses sistemas, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, que é simplesmente desenhar todos os vetores, atuando em um único ponto. Pronto. Segunda etapa,
Eu vou aplicar a ideia da lei de Newton, a segunda lei de Newton que opera sobre um sistema. Então, eu vou ter massa do sistema vezes aceleração do sistema é igual a soma de todas as forças. Pronto. Isso me dá, então, duas equações vetoriais. Próximo passo. Pô, se é equação vetorial, isso quer dizer que, por preguiça, alguém pegou e juntou as equações dos componentes. Eu estou aqui tentando resolver, então eu vou destrinchar isso. Então, eu vejo que no meu problema não vai ser importante, por enquanto, o que acontece na direção vertical. Então, eu vou pegar as componentes horizontais. Então, eu peguei esta equação vetorial, todo lugar que tinha um vetor, eu substituí por um componente x. Note que em termos de operação é quase um algoritmo, é uma instrução. Pegue M1, repita. Vetor A, tire o símbolo de vetor, bote um x. Vetor T1, tire o símbolo de vetor, bote um x. Então isso é muito automático. A gente está dizendo o seguinte, eu posso estar gastando um bocado de neurônio pensando nas questões, ou eu posso ter um método que resolve todas as questões. Lá no ensino médio se trabalha muito a ideia de intuição, para você ter uma resolução intuitiva. São raros os alunos que chegam aqui e dizem assim, eu vou resolver uma questão usando o diagrama de corpo livre, pelo menos não inicialmente. A nossa ideia é você ter um sisteminha, um método, para você aplicar em qualquer situação, e de A para B, para C, para D, pá, igualou, tirou o resultado. Por isso, toda essa conversa, explicando os detalhes do que é sistema, reinterpretando a lei de Newton, para a gente poder desenvolver esse método que resolve tudo. Na hora, eu vou usar qual? Olha, use o que você quiser. Para mim é tão bonito usar uma resolução intuitiva quanto usar o diagrama dos corpos livres. A beleza é igual. Ah, qual é mais simples? Aí você que vai dizer. Você que vai escolher o que é mais simples. Agora, conheça os dois, saiba os dois, porque em uma situação você pode querer fazer um, em outra situação não tem jeito, você vai ter que fazer o outro. Então, muita atenção. Muito bem. Então, ó, componente x. Depois, onde tem A com x, substituir por A vezes o cosseno do ângulo, módulo de A vezes o cosseno. Onde tem T ou x, módulo de T1 vezes o cosseno do ângulo. Isso é automático. Você vai fazendo, fiz, e vai andando. Aqui a mesma coisa aqui na direita. Tomando a atenção de olhar o desenho para você definir os ângulos corretamente. Depois você vai simplificar. Quando você simplificar, você tem duas equações. Duas equações e você tem uma incógnita, que é a aceleração. Está resolvido. Na verdade, você tem duas incógnitas aqui. Você tem duas incógnitas. Você não sabe quem é T1 e T2. Então você tem duas equações, duas incógnitas. Dá para você sabe que você não sabe quem é T1 e T2, mas sabe que são iguais. Então, na verdade, são três equações que você pode reduzir, né? Tirar aqui o valor da aceleração e depois voltar para tirar o valor de T1. Ok? Então, você tem aceleração. Se você quiser o valor de T1, ó, você substitui aqui. Você tira o A, vai ficar M1 dividido por M1 mais M2 vezes o tamanho da força da mulher, que a gente sabe que é 12. Aí eu deixo vocês substituírem os números, tá? Lembre que eu gosto de resolver com o número desde o início, faça isso. Eu gosto de substituir no final, faça isso. Daqui a alguns semestres você não vai querer nem saber de usar número no início. Vai correr na veia do engenheiro a ideia de resolver algebricamente até onde ele puder, simplificar e somente nesse ponto substituir números. Por uma série de vantagens que eu já expliquei a vocês. Muito bem. O plano inclinado. Ok? Então, a ideia do plano inclinado é aquela que a gente falou, ó. Tá? A gente falou sobre Galileu, soltar um objetozinho que vai descer aqui, um plano inclinado, tá?
e ele vai determinar o valor da gravidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o plano inclinado, colocando uma resolução intuitiva primeiro. Vai deixar uma resolução mais formal para mais adiante. Então tá aqui, ó. Eu vou pensar aqui que eu tenho um plano inclinado, tá sem atrito, tem uma massinha aqui em cima. Se tem a gravidade, aí eu pergunto, o que acontece? Quem diz aí? Eu tenho a gravidade, não tenho atrito, bloquinho na rampa, o que acontece com o bloquinho? Ele vai deslizar. Ele desliza, não para mais. Vai para lá, ó. Lá vai ele, foi embora. Ok? Então é isso que acontece. Bem, bora mostrar então como é que isso acontece. Eu tenho aí o bloquinho, eu tenho o meu plano inclinado, tem um ângulo definido aí. É o ângulo do plano inclinado. Força normal, vai existir? Vai. Força-peso, vai existir? Vai. Qual é a direção da força-peso? A força-peso sempre aponta para baixo. A força normal é normal. Normal quer dizer o quê? Quer dizer perpendicular. Perpendicular a que coisa? A superfície que sustenta o objeto. Então eu botei um transferidor aí para você ver que ó, o vetor normal está a 90 graus em relação à superfície. É isso que é a definição de normal. A força-peso está para baixo. Bem, peguei um plano mais inclinado para ficar bem óbvio, né? Exagerei um pouquinho, tá? Você vê, o normal continua perpendicular à superfície, a força-peso continua para baixo. Então você percebe o seguinte, do slide anterior para esse, o normal rodou mais para a esquerda, concorda? Ao mesmo tempo que o ângulo θ aumentou. Então, se você olhar aqui, ó, olha o que acontece. O ângulo θ vai aumentar. Olha o que acontece com o vetor normal. Eu vou, então, agora fazer o seguinte, obter a soma do vetor normal com a força-peso. Vou usar o método do paralelograma. Então, eu coloquei aqui, ó, linhas paralelas aos vetores, e aí os vetores estão origem com origem, então o vetor resultante sai da origem, né, dos dois vetores que estão sendo somados, e a ponta dele vai para o vértice oposto, né, do meu paralelograma. Olhando mais de perto, eu reconheço, pelaquela animação que a gente fez, comparando quando o θ era pequeno, com o θ maior, que θ, ó, tá bem aqui, ó. Depois, se você quiser, volte no vídeo e compare. Você vai ver que quem muda é justamente esse ângulo θ, porque o vetor normal fez isso, ó, tava nessa posição, depois ele fez isso, ó. Então o θ aumentou, ele fez isso. Isso indica que eu tenho um ângulo θ bem aqui. Muito bem. Esse ângulo de cá, por definição, é 90 graus. E eu posso fazer o seguinte, ó. Esse lado de cá é justamente o mesmo tamanho que o vetor força-peso. Então eu vou pegar esse vetor força-peso e vou deslizar para essa posição. E eu vou formar um triângulo. Então, ó, eu deslizo o vetor força-peso para cá. Esse aqui é o vetor resultante, que a gente chama de F. E aqui eu tenho o vetor normal. E defini um triângulo. Para esse triângulo, para este ângulo desse triângulo, o ângulo θ, eu tenho um lado oposto, tenho um lado adjacente, e o triângulo tem a hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus. Bem, aí entra a trigonometria, né? Cosseno de θ, eu sei quem é, seno de θ, eu sei quem é, tangente, eu sei quem é. Então eu vou substituir esses valores bem aqui, ó. Na hora que eu fizer isso, eu resolvi o problema do plano inclinado. Resolvi muita coisa de forma intuitiva. Não usei o diagrama do corpo livre, eu vou usar mais tarde, mas agora não precisei. Primeiro, uma resolução intuitiva, se possível. Tá aí, fizemos. Então, ó, o cosseno do ângulo vai ser justamente o tamanho da normal, que é adjacente, pela hipotenusa, que é a força-peso. O seno do ângulo vai ser justamente a força resultante dividido pela força-peso. E a tangente vai ser o lado oposto sobre a adjacente, que é a força resultante sobre a normal. Isso quer dizer que se eu quero o valor da força resultante, ó, eu posso tirar dessa equação aqui, da segunda equação, do lado direito.
O tamanho da força F vai ser a força-peso que multiplica o seno do ângulo. Resolvi a questão. Dá para eu tirar a aceleração. Então tá aqui, ó, isolando o que me interessa em cada uma dessas equações, eu tenho o seguinte, ó, na segunda aqui, do lado esquerdo, o tamanho da força é força-peso vezes seno do ângulo. Da primeira equação do lado direito, eu tenho então que a normal é igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Lembra que eu falei que não tem uma única forma de obter a normal? Aqui já tem outra forma de obter a normal. Ok? Então a normal em módulo é igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Para esta situação. Em cada situação eu vou ter que provar quem é normal, não tem jeito. Aqui, ó, a terceira equação, o tamanho da força F é igual a normal vezes o tangente do ângulo. Essa equação, a terceira, vai ser essencial para a gente estudar a ideia de atrito. Então, essa terceira equação vai nos ajudar muito a estudar a situação onde eu tenho um atrito. Por enquanto, não. Mas mais tarde vai. Muito bem. Então está resolvido aí o problema, tá? Então, deixa um exemplo para vocês aí. F, tá? Vai ser igual a força-peso do seno do ângulo. Botei um ângulo aqui 36,7 graus. E eu quero determinar a aceleração, se o bloco tiver uma certa massa. Né? A gente botou uma massa, acho que foi de 12 quilos, né? Então eu tenho aí, ó, a massa vezes a aceleração vai ser igual a mg seno do ângulo. Botei massa aqui dos dois lados porque F é ma e força-peso é massa vezes gravidade. A massa corta, e eu tenho o seguinte, ó, o tamanho do vetor aceleração vai ser igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno do ângulo. E eu não usei a massa. Ou seja, novamente a gente mostrou, através das equações de Newton, que quando qualquer objeto se move devido ao campo gravitacional, a massa não é importante, né? Desde que você não tenha atrito ou tenha resistência do ar. Se tivesse essas coisas, aí muda a situação. Mas sem atrito, duas coisas caindo, a massa não é importante. Está aqui provado. A aceleração tem esse valor aqui, que vai dar 5,89 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, eu encerro aqui, tá, minha gente? Eu não tinha preparado um formulário para fazer a chamada, mas eu não vou estar passando ele hoje não. Ok. Eu tenho lançado as chamadas no Swap, então você pode acompanhar lá as totalizações. Tá bom? Muito bem. Boa noite para vocês, viu? Professor, Pode então falar. todo mundo que está aqui ganhou presente, né?